Alô, alô, o meu nome é Jéssica Brandão, eu sou contabilista certificada e no mês de julho foram introduzidas novas alterações ao regime do artigo 53 do Código do IVA e esta aula é para vos explicar quais é que foram as alterações, como proceder, então a ideia é mesmo que vocês tirem o maior proveito, principalmente quem está aqui isento ao abrigo do artigo 53, aquele artigo que limita os 15 mil euros de faturação, então nesta aula também vou apresentar-vos todas as alterações que entram em vigor e entraram em vigor já no dia 1 de julho. Então, ressalvar que esta aula é essencialmente aqui para empreendedores e para empresários, pessoas que têm aqui um negócio próprio, e começamos logo por falar qual é a noção geral aqui do IVA. O IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, é um imposto sobre o consumo, por isso é que o IVA é aplicado na generalidade dos bens e serviços que acabam por ser vendidos e adquiridos em Portugal, porque é então um imposto sobre o consumo. Nós, como empreendedores, como empresários, temos que conhecer então aqui um bocadinho do esquema do IVA. Então, como é que funciona? Eu tenho o meu próprio negócio e o IVA é um imposto que eu então cobro ao meu cliente. E esse imposto, posteriormente, tem que ser então entregue ao Estado. Então é este o encadeamento aqui do IVA. O que é também importante saber? Que quem está no regime de IVA tem sempre a possibilidade de abater, ou seja, de recuperar o IVA que tem de despesas aqui da sua atividade. Por isso é que muitas vezes o IVA que é entregue ao Estado não é o IVA total que é cobrado aos clientes, mas sim um valor um bocadinho mais baixo, porque é possível deduzir o IVA que é pago nas compras aqui de bens ou serviços para a atividade. Contudo, apesar de haver aqui esta questão do IVA, nem todos os negócios precisam de cobrar IVA. Existem duas principais exceções, aqui situações de isenção, que nós também vamos falar aqui hoje, que é a isenção do artigo 9º e a isenção do artigo 53 do Código do IVA. O artigo 9º é uma isenção que não depende da faturação anual, ou seja, não depende do volume de negócios anual. Por isso, alguém que esteja aqui isento ao abrigo do artigo 9º, quer fature 5 mil ou 50 mil, nunca tem então que cobrar IVA aos clientes porque está aqui sempre isento ao abrigo deste artigo. Este artigo é essencialmente abrangido para áreas da saúde, temos aqui o exemplo de médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, mas também é abrangido pela área da educação e formação, a cultura também é abrangida por aqui, então eu também deixei aqui uma listagem com algumas indicações das atividades que estão isentas aqui ao abrigo do artigo 9º. Ressalvar que alguém que esteja isento ao abrigo deste artigo deve sempre mencionar em faturas e orçamentos, então, o motivo da isenção. Isto o artigo 9º. Mas vamos falar do artigo 53, que é este artigo que nos trouxe a aula de hoje. Este artigo, esta isenção, depende da faturação anual, ou seja, o artigo 9º não há aqui um limite, neste caso o artigo 53 sim tem um limite, o limite para o ano de 2025 de 15 mil euros. E este artigo sofreu aqui uma alteração, e esta alteração já entrou em vigor a partir do dia 1 de julho, e aquilo que eu vos trouxe na aula de hoje é uma análise das novas medidas, algumas medidas desta alteração do artigo 53 e que vos vou aqui apresentar ao longo desta aula. Então, quem é que pode beneficiar da isenção do artigo 53? Ou seja, quem é que pode estar então aqui isento de IVA? Os sujeitos passivos que não pratiquem operações de exportação, e ressalvo que exportações é venda de bens para fora da União Europeia, e que não tenham aqui atingido no ano civil anterior, ou seja, no ano anterior, um volume de negócios superior a 15 mil euros. Ou seja, são estes dois tipos de sujeitos passivos que podem beneficiar aqui desta isenção do artigo 53. Para além disso, e com esta nova alteração, passou a ser possível também ser aplicado, e houve aqui uma abrangência maior deste artigo, porque passou a ser possível esta isenção a empresas com contabilidade organizada e também a empresários empresários em nome individual com contabilidade organizada. Ou seja, antes esta questão, as empresas não estavam aqui isentas e mesmo quem tinha aqui contabilidade organizada, sendo trabalhador independente, não podia estar aqui isento de IVA ao abrigo do artigo 53, era logo quem passava para este regime tinha obrigatoriamente que passar para o regime de IVA, agora já não acontece. Para além disso, este artigo foi também abrangido por sujeitos passivos que realizem importações, ou seja, importações são compras de bens a fornecedores então fora da União Europeia. Então, este artigo passou também a ser abrangido a pessoas que podem fazer importações e também estão aqui abrangidas pelo regime da contabilidade organizada.
Uma das grandes alterações, e uma aqui das maiores alterações, foi que este artigo, esta isenção, passou a ser possível a sujeitos passivos com volume de negócios superiores a 15 mil euros. Ou seja, agora, mesmo quem ultrapassa os 15 mil euros pode estar isento de IVA. Mas há aqui uma exceção, é que as operações que entram aqui para o volume de negócios e se considerem aqui localizadas em território nacional, não podem ultrapassar aquele valor. Ou seja, do volume de negócios total, as operações que são localizadas em território nacional, essas sim não podem ultrapassar aqui os 15 mil euros. Ou seja, eu até deixei aqui uma nota que basicamente é tudo aquilo que é faturado, à exceção do que é isento ao abrigo do artigo 9º ou então do artigo 6, que nós também já vamos falar aqui mais à frente. Então eu deixei-vos aqui um caso prático. Alguém que vai abrir atividade no dia 11 de julho prevê faturar 70 mil euros, ou seja, se a previsão é de 70 mil euros, antigamente, como estava acima dos 15 mil, ia ficar obrigatoriamente no regime de IVA. Mas esta previsão, e nós temos que fazer esta distinção, dos 70 mil, 60 mil vai ser prestados aqui a empresas da União Europeia e só 10 mil é que vai ser então prestado a empresas de Portugal. Então é esta a distinção que nós temos que fazer agora quando abrimos a atividade. Por isso, quando nós faturamos a empresas da União Europeia, que tenham aqui esta validação viés, ou seja, que possam aqui prestar aqui serviços intracomunitários, operações intracomunitárias, estão aqui isentas ao abrigo do artigo 6º, número 6, a linha A, ou seja, é aplicado aqui o IVA autoliquidação e esta operação não se localiza em Portugal. Eu também acabo por falar um bocadinho sobre este tópico de compra e venda para dentro e para fora da União Europeia no nosso curso, o Método de Impostos Simplificados, que também falamos um bocadinho desta questão de IVA, operações intracomunitárias, exportações, importações, também é um tópico que falamos lá mais aprofundadamente. Mas neste caso, aquilo que nós precisamos de saber é como estamos a prestar serviços, por exemplo, neste caso, para empresas da União Europeia, como está isento ao abrigo do artigo 6º, o que é que vai ser considerado para esta questão do artigo 53? São as operações que se localizam em território nacional. E nesse caso, a previsão era os 10 mil, logo, como está abaixo dos 15 mil, é então esta pessoa que vai abrir atividade e apesar de faturar 70 mil, poderá aqui estar isenta ao abrigo do artigo 53 do Código do IVA. Ainda uma nova mudança, que é para quem vai abrir atividade. Antigamente, ao entregar a declaração de início de atividade, era preciso fazer aqui a estimativa de faturação face aos meses trabalhados. Ou seja, por exemplo, alguém que abria a atividade em julho, como nesse ano, no primeiro ano, só ia trabalhar 6 meses, tínhamos que calcular então o limite para aqueles 6 meses. Agora, com esta nova mudança, isto já não é aplicável. Ou seja, alguém que abre a atividade, por exemplo, em julho, se prever faturar menos que 15 mil, fica na mesma isento ao abrigo do artigo 53. Ou, por exemplo, alguém que abre a atividade em dezembro, só vai trabalhar um mês, mas se a previsão for, por exemplo, 14 mil euros, como está abaixo dos 15, esta pessoa pode ficar aqui isenta de IVA ao abrigo do artigo 53. Esta até foi uma boa mudança, porque lá está, quem não tem aqui tanto conhecimento sobre esta área, só conhecia os 15 mil, punha que a estimativa estava abaixo desse valor, mas um bocadinho se calhar abaixo, e não sabia esta questão da anualização, e então acabava por ficar no regime de IVA sem se aperceber. Então também deixei aqui um exemplo. Antigamente, por exemplo, quem abria a atividade em setembro trabalhava 4 meses e então o limite para os 4 meses era de 5 mil euros. Atualmente, esta pessoa que também abre atividade em setembro e que trabalha 4 meses, o limite já é estendido até aos 15 mil euros, o que acaba até por gerar aqui uma boa mudança e uma grande aqui alteração. Então, vimos quem é que está isento, então vamos perceber então quando é que deixamos de estar isentos e passamos para o regime de IVA. Então, com a nova alteração que entrou em vigor a partir do dia 1 de julho, nós agora vamos ter que ir analisando frequentemente a nossa faturação. Porque quando estivermos próximos de ultrapassar os 15 mil euros, vamos ter que começar a acompanhar efetivamente quase fatura a fatura a nossa faturação, porque vai existir aqui um novo limite que é dos 18.750 euros. Ou seja, se eu faturar mais do que 15 mil, mas menos do que 18.750 euros, a mudança para o regime de IVA só acontecerá no ano seguinte, ou seja, a partir de 1 de janeiro de 2026. Mas eu também trouxe aqui um exemplo prático.
Então, o gestor de redes sociais, que está então isento de IVA ao abrigo do artigo 53, em 2025 o volume de negócios, lá está, em território nacional foi de 16 mil euros, ou seja, está acima dos 15, mas abaixo dos 18.750 euros. Ou seja, como ultrapassou os 15 mil euros, irá mudar para o regime de IVA, mas a partir de 1 de janeiro de 2026. Okay? Esta mudança só irá acontecer a partir dessa data, porque até lá essa pessoa, mesmo faturando mais que os 15 mil, esteve isenta ao abrigo do artigo 53. Agora, se a pessoa, para além dos 15 mil, também ultrapassar os 18.750 euros, tem que passar de forma praticamente imediata para o regime de IVA. Ou seja, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos imaginar que uma advogada está no regime de isenção e até 1 de agosto faturou 18 mil euros, ou seja, aqui também em questões de território nacional. No dia 2 de agosto, empresta um serviço de 1.000 euros, ou seja, tinha 18 mil, tem que faturar mais 1.000 e estes dois montantes somados vão ultrapassar os limites dos 18.750 euros, ou seja, o limite vai ser ultrapassado com a emissão desta fatura. Isto acontecendo, o que vai acontecer é que a fatura do dia 2 de agosto, que já ultrapassa o limite, já ultrapassa aqui os 18.750 euros, já deve ser aplicado o IVA. Ok? Ou seja, esta fatura, e é importante sabermos isto, que a fatura em que é ultrapassado o limite já deve conter IVA. Ou seja, esta fatura teria que ser emitida de 1.000 euros mais IVA. Porque, lá está, esta fatura, como dita a ultrapassagem do limite, já deve então conter aqui o IVA. O que é importante nós sabermos? Para além desta pessoa começar a cobrar IVA a partir da data do momento em que ultrapassa o limite, deve no prazo de 15 dias úteis, ou seja, mais ou menos até dia 25 de agosto, entregar uma declaração de alterações e dizer então à autoridade tributária que ultrapassou os 18.750 euros e então a partir do dia 2 de agosto foi quando ultrapassou esse limite, fica então enquadrada no regime normal de IVA. Agora, eu trouxe-vos também aqui um exemplo, que é alguém que já ultrapassou o limite antes da entrada em vigor. Ou seja, alguém que já ultrapassou o limite, então aqui até 30 de junho. Neste caso, o que vai acontecer é que a pessoa deve, a partir do dia 1 de julho, fica logo enquadrada no regime de IVA e tem então que entregar a tal declaração de alterações à autoridade tributária a dizer que ultrapassou o limite e então a partir dessa data, ou seja, a partir do dia 1 de julho, passa então a cobrar IVA aos clientes e passa também a entregar o IVA ao Estado. Então é importante nós conhecermos estes dois limites para também irmos aqui acompanhando a nossa faturação. Ou seja, eu trouxe aqui um resumo. Alguém que em 2025 fature menos 15 mil euros mantém a isenção em 2026. Se ultrapassar os 15 e não ultrapassar os 18.750, passa para o regime de IVA, sim, mas só a partir de janeiro de 2026. Ou se ultrapassar os 18.750, passa então de forma imediata e lá está, na fatura que dita a ultrapassagem do limite. Ainda informações importantes. Obrigações declarativas, ou seja, é sempre obrigatório entregar a declaração de início, alteração ou cessação, ou seja, sempre que exista aqui uma alteração à atividade, é então obrigatório entregar a declaração. Depois ainda dizer-vos que quem está aqui isento de IVA ao abrigo do artigo 53, a partir de 1 de julho está dispensado a entregar aqui a declaração recapitulativa, que era aqui por causa da prestação de serviços intracomunitários, e ainda ressalvar que as faturas que então estejam aqui isentas ao abrigo do artigo 53 deve ser feita essa menção quando estão aqui a emitir as faturas e mesmo até em orçamentos deve ser feita sempre essa menção e nem sequer deve ser mencionado o IVA, uma vez que não há IVA nestes casos. Para além disso, uma nota importante, e foi como disse numa fase inicial, os sujeitos passivos que estejam enquadrados no regime especial de isenção estão excluídos do direito à dedução, ou seja, quem está isento de IVA, seja pelo artigo 9º ou pelo artigo 53, não pode deduzir o IVA das compras da sua atividade. Ou seja, já tem um benefício de não cobrar IVA, não pode ter aqui o benefício de não cobrar e ainda de poder deduzir o IVA. Não acontece, ou seja, quem está aqui isento ao abrigo do artigo 53 ou do artigo 9º, então não pode deduzir o IVA que tenha aqui relativamente às operações aqui do seu negócio. Estas foram algumas alterações que entraram em vigor no dia 1 de julho, com estas novas
novas regras aqui no regime de IVA. Dizer-vos que isto é um bocadinho daquilo que são os impostos e que são aqui as obrigações dos trabalhadores independentes, dos trabalhadores por conta própria, e foi por isso que eu também criei a minha metodologia, que lá está, ensino todo o processo de abrir atividade, entregar alguma declaração de alteração, emissão de faturas, IVA, IRS, Segurança Social, todas essas questões, para lá está, para também quem ainda não está na fase de delegar, pelo menos conseguir aqui aprender um bocadinho mais sobre este tópico. Por isso, deixo também aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram, também aqui o nosso e-mail. Por isso, alguma dúvida que tenham sobre este tópico, ou sobre algum tópico sobre contabilidade de impostos, tanto para empresas como para trabalhadores independentes, têm também aqui os nossos canais de comunicação. Por isso, muito obrigada por terem chegado até aqui.